E esse é o nosso primeiro Doutora Lu Responde. Toda semana a gente vai juntar perguntas legais que apareceram lá na caixinha do Instagram para fazer um vídeo com as 5 perguntas que precisam parar aqui no nosso vídeo do YouTube. Bora pro Doutora Lu Responde! E aí, estamos agora no nosso primeiro Doutora Lu Responde, que vai ser sempre presente aqui no canal. Vamos juntar perguntas muito relevantes que aconteceram lá na caixinha do Instagram e fazer um vídeo para explicar melhor cada resposta. Antes da gente começar, já se inscreveu aqui no canal? Aqui ó, aperta esse botãozinho aqui, se inscreve, é de graça boba. E você ajuda muito a gente a crescer. Nosso canal Saúde da Mulher, sem tabus, transparente, comigo, doutora Luciana Muri. Vamos para as perguntas. Primeira pergunta: ácido fólico é essencial antes da gravidez? Bom, de uns anos para cá a gente foi vendo que uma parcela grande da população feminina mundial não possui uma enzima, que é como se fosse uma faquinha que existe dentro da gente, que seria capaz de quebrar a substância do ácido fólico na substância que a gente de fato precisa, que é o metilfolato, que é a vitamina B9, é o nome bonito da B9, é metilfolato. Esse metilfolato é absorvido por nós e evita alterações na formação do tubo dos nervos do neném. Em todo o sistema nervoso, neurônios, a coluna onde passam vários nervos, tudo isso é muito importante que tenha metilfolato suficiente no organismo da mulher. E toda essa constituição da parte nervosa, da parte neuronal, acontece desde que as duas células de espermatozoide e óvulo se encontram e termina na 12ª semana e um pouquinho mais à frente quando a gente fala dos neurônios. E aí, muitas vezes, a mulher só descobre a gravidez ali por torno da 6ª semana. Metade do tempo que você precisava ter o metilfolato suficiente no seu organismo já passou. Imagina se você já não estivesse suplementando desde antes da gravidez. Isso faz com que aquela consulta pré-concepcional, aquela antes de tentar engravidar, seja ainda mais importante, porque é nessa consulta que vai ser prescrito para você o metilfolato. Então, ácido fólico a gente geralmente não usa mais. A gente já usa o metilfolato, que já é a substância essencial que vai ser absorvida pela mulher. E sim, desde antes da gravidez, por conta desse tempo que eu falei, que a gente não sabe que está grávida e já está formando a parte do tubo nervoso do bebê. Eu atualmente mantenho o metilfolato até o final da gravidez, porque já li alguns estudos que ajudam também na formação dos neurônios do bebê. E o neném está formando neurônio até 38 semanas às vezes. Então, não custa nada manter o metilfolato durante a gravidez inteira. Segunda pergunta da nossa doutora Lu Responde: vacina do HPV, até que idade? Se a gente estiver falando Sistema Único de Saúde, o SUS, que fornece desde 2014 essa vacina no calendário de vacinas normal, a gente deve fazê-la nos meninos entre 11 e 14 anos, 2 doses com distância de 6 meses entre elas. Nas meninas, dos 9 aos 14 anos, da mesma forma, 2 doses com 6 meses de intervalo. Pessoas que convivem com o vírus da imunodeficiência humana podem fazer dos 9 aos 26 anos, e aí são 3 doses. E essa é quadrivalente, previne contra os 4 subtipos mais relevantes do HPV: o 6 e o 9, o 16 e o 18, que são os mais comuns que causam verruga e os mais comuns que causam câncer de colo de útero. No sistema privado de vacinas, aí a gente não tem limite. Pagando, a gente pode fazer as 2 doses em qualquer fase da vida. Não existe mais, já existiu uma época, acho que era até os 45 anos, mas agora não existe uma regra. Quanto antes, melhor. Sempre. Prevenir, sempre. Falando nisso, quando você terminar de ver esse vídeo aqui, volta, dá uma olhadinha nos outros vídeos, que tem um vídeo de HPV bem legal, que aí pode complementar essa resposta sobre a vacina do HPV. Dá um pulinho lá pra ver.
Terceira pergunta sobre teste de ovulação. Quando fazer? Começar quando? Primeiro eu queria falar sobre o teste de ovulação. Ele vem com um suportezinho e 10 fitinhas, igual o teste de gravidez, para você colocar no xixi. Nos dias que você não estiver fértil, vai aparecer uma carinha triste, e nos seus 2 dias férteis vai aparecer uma carinha feliz. Você pode começar logo depois que acabar a menstruação, é uma boa ideia, mas se eu puder te dar uma sugestão, conheça o seu ciclo menstrual. Conheça os sinais que o seu corpo dá de que você está no período fértil. Antigamente se usava muito temperatura basal. Todo dia, no mesmo horário de manhã cedo, mede a temperatura, porque sabe-se que quando começa a ter progesterona aumentada no nosso organismo, que é quando a gente está no período fértil, aumenta de 1 a 2 graus a nossa temperatura corporal. É uma opção. Observa o muco que sai da vagina, modifica completamente a característica dele no período fértil. Também é uma opção. Observa se você não tem uma dorzinha no meio do ciclo, que é a dor da ovulação. Olha quantas coisas o seu corpo te fala que você está ovulando. Será que precisa mesmo aumentar a sua ansiedade fazendo o teste de ovulação? Eu não sei se seria um bom caminho, mas é dessa forma que ele é feito. O ideal é que você saiba quantos dias dura o seu ciclo menstrual. E aí você consegue certinho, sabendo que são 10 fitas, quando é a hora de você começar a fazer o teste. Tá bom? Próxima pergunta aparecendo aqui. 2 meses pós-parto, libido ruim, ardência, como melhorar? Primeira coisa é entender o momento que você está passando, né? Segundo mês depois do bebê, as coisas ainda não estão organizadas, nem na cabeça, nem no corpo. Então a gente precisa entender o momento que a gente está passando e o nosso parceiro, idem. Então, você não está com a libido alta, poxa vida, você não está conseguindo cuidar da sua aparência muitas vezes, se você não tiver uma rede de apoio, da forma com que você gosta, fazer unha, cuidar do cabelo, se ajeitar. Habitualmente, se você estiver aumentando, você vai estar sempre com o sutiã meio aberto, com um restinho de leite, o cabelo não vai estar do jeito que você queria, as olheiras vão estar bem aumentadas. Isso tudo prejudica muito a nossa autoimagem e a libido junto. A gente não está dormindo muito, então o nosso cortisol está muito aumentado, o que também dificulta um pouco a questão da libido. Então, o puerpério é um momento que por si só tende a diminuir a nossa libido e tudo bem, faz parte do momento, o seu momento, o momento do bebê, o momento do pai também entender o que está acontecendo. Então, acho que você entender o que está acontecendo naquele momento já é meio caminho andado. Agora, outros pontos podem ser observados. Segundo mês, já é legal, de repente, você fazer uma avaliação de como é que estão as suas taxas. Você pode estar consumindo toda a sua reserva energética, todas as suas vitaminas no puerpério e não está repondo nada. E isso pode prejudicar também muito a libido. Se você tem pouca reserva, seu corpo vai entender, epa, não vamos querer fazer nada que aumente o gasto energético. Vamos ficar paradinho aqui, deixar ela sem vontade de nada, porque a gente não tem energia para gastar mais assim, não. Então, observar suas taxas e repor algumas vitaminas pode te ajudar muito nesse processo. Sobre a ardência vaginal, eu não sei como foi a sua via de parto, mas independente de qualquer coisa, estamos tendo ainda oscilações hormonais que podem alterar muito a lubrificação da vagina e isso faz com que tenha essa questão da ardência, principalmente na hora da relação sexual. Lubrifique-se! E aí uma boa opção é usar e abusar do óleo de coco na hora da relação sexual. Mas, fica a dica, entenda o momento que você está passando. Isso vai fazer muita diferença para você conseguir driblar e passar por essa fase que todas nós que passamos pelo puerpério sentimos. Quinta e última pergunta do Doutora Lu Responde de hoje. Cisto mamário anecoico. O que é? Bom, muitas vezes nós fazemos cistos nas mamas por diversos motivos, inclusive hormonais. Hormonais fisiológicos de nós mesmos ou por conta da utilização de algum hormônio de fora. Então, esses cistos na mama, eles precisam ser muito bem avaliados. Durante o exame físico, feito por um profissional da saúde, porque não se indica mais o autoexame, porque isso estava atrasando alguns diagnósticos, a mulher se examinava, não sentia nada, deixava de ir ao médico. Então, hoje em dia, a gente diz que o ideal é que as suas mamas sejam regularmente avaliadas por imagem e exame físico por um profissional de saúde capacitado. Não esquece disso.
Então, pode ser observado que tem uma alteração suspeita de um cisto ou num exame de imagem você observar que tem um cisto na mama. As características desse cisto vão trazer uma avaliação da parte de quem estiver fazendo a imagem da mama e vai dar uma categoria que a gente chama de BIRADS. E é de acordo com esse BIRADS que a gente vai conseguir fazer uma sequência de rastreio e avaliação, ou às vezes até intervenção, nesse cisto mamário. Atualmente, os cistos de mama são benignos, podem ser acompanhados só. Mas se eles começarem a te dar algum desconforto ou dor, a gente tem sim a opção de aspirar esse cisto ou retirá-lo, conforme seja necessário. Mas sem fios de cabelos brancos antes de procurar um bom ginecologista ou, de preferência, um bom mastologista para avaliar suas mamas. Não fique preocupada antes da hora. É isso! Esse foi o nosso primeiro Doutora Lu Responde, com as 5 principais perguntas que aconteceram lá na caixinha durante a semana. Vamos tentar fazer isso toda semana, porque eu acho que aqui eu tenho um espaço maior para falar mais, mostrar a cara e dizer tudo sobre saúde da mulher. Se você teve alguma dúvida sobre essas perguntas, ou se você tem mais perguntas, deixa aqui nos comentários. Eu sempre estou abrindo caixinha também lá no Instagram, para a gente poder juntar essas perguntinhas e trazer para cá para o Doutora Lu Responde. Se inscreve aqui no canal, vem com a gente e já já tem vídeo novo por aqui.